Alguns escritos orientais dizem que uma pessoa que está um pouco mais evoluída na sua consciência conserva sua raiva por 1 minuto. Uma pessoa comum conserva por meia hora. E uma pessoa ainda não tão evoluída na sua consciência conserva sua raiva por 1 dia e 1 noite. Agora, uma pessoa cheia de mágoas, ela se lembra dessa raiva até o dia de morrer. É humano sentir raiva. Faz parte da vida. Mas nós devemos esquecê-la rapidamente. Não devemos alimentá-la, nos lembrando dela, nem remoendo acontecimentos passados, porque a raiva causa uma grande inquietude interior. Somos as primeiras vítimas da raiva que sentimos. Ela nos queima por dentro, tirando nossa paz, obscurece os nossos pensamentos, distorce nossas percepções. A raiva acumulada, guardada por um pouco, aqui e ali, nos prejudica muito e nos afasta de Deus, de nossa verdadeira essência, de nossa bondade e compaixão. As pessoas pensam que alguém ou algo lhes provoca raiva, mas essa raiva já existe dentro de nós. Ela é criada e mantida por nós mesmos. Se você sente raiva, não pode culpar a ninguém, a não ser você mesmo. 6 tipos são as pessoas tristes. Aquelas que têm inveja dos outros, aquelas que odeiam os outros, aquelas que estão descontentes, aquelas que vivem da fortuna dos outros, da alegria dos outros, que não criam as próprias, aquelas que são desconfiadas e aquelas que têm raiva. Verdadeiramente, é a raiva que produz as outras 5 condições que causam a tristeza. E esta raiva assume muitas formas, muitas facetas como aflição, ressentimento, contrariedade, mau humor, aspereza, animosidade, explosões de raiva, ira, rancor, crises de choro, soluço. Muitas vezes as lágrimas não são sinais de fraqueza, mas a força da raiva. A raiva envenena o corpo e a mente. Ataques de raiva e de mau humor produzem danos sérios nas células do cérebro. Envenenam o sangue, porque liberam toxinas negativas, que fazem mal à nossa saúde. Causam insônia, depressão, pânico, suprimem a secreção de sucos gástricos e da libes nos canais digestivos, criando gastrites, úlceras, esgotam a energia, nossa vitalidade, causam problemas cardíacos, provocam velhice prematura e encurtam a vida. O que a raiva não faz com a gente? Quando você se zanga, sua mente fica perturbada e isso reflete em seu corpo, que sente os distúrbios. Todo o sistema nervoso se agita e você se enerva, perdendo a harmonia, a eficiência de agir, o vigor e o entusiasmo. A raiva é uma energia poderosa que precisa ser dissolvida para que você possa ser mais livre e saudável. Colocar a raiva para fora apenas agrava esta emoção negativa e a faz crescer ainda mais. Se deixarmos isto sem controle, expressando nossa raiva cada vez maior, ela não vai se reduzir, e sim aumentar, gerando mais dor e inquietudes para todos nós. É verdade. Minha gente, é impressionante o quanto que a raiva nos emburrece. No momento que a gente sente raiva, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, da maneira como a gente age e as decisões que a gente toma. Às vezes, motivados por causa da raiva que nós estamos sentindo, nós nos prejudicamos para o resto da vida, porque a gente não é capaz de contornar a raiva que está sentindo, aí a gente diz o que não é verdade, a gente agride o outro com palavras que a gente não acredita, a gente manda embora da nossa vida pessoas que a gente ama, a gente machuca terrivelmente, e aquela raiva, quando passa, deixa esse rastro de destruição, que às vezes a gente não tem a oportunidade de corrigir. Às vezes o que a gente fez, o que a gente falou foi tão sério que a gente julgou fora de forma definitiva pessoas que antes eram essenciais na nossa vida. E eu digo isso, minha gente, porque eu tenho encontrado muita gente, e encontro isso também em mim. Preciso dizer que esse discurso é para mim, antes de ser para você. Nós estamos ficando muito irritados nos dias de hoje. O contexto em que a gente vive é de muita irritação. Nós fazemos muito mais coisas do que fazíamos no passado, né? Se você pega uma pessoa que viveu há 30 anos atrás, ela tinha um dia a dia muito mais leve do que o que nós temos hoje.
Hoje as nossas crianças começam a ir para a escola com 3 anos de idade. Eu me lembro que a primeira vez que eu pisei numa escola, e graças a Deus, foi aos 6 anos e meio, quando eu estava prestes a completar 7 anos. Até então a minha vida foi ser criança, não ter compromisso. Minha mãe nunca colocou a gente para fazer nada nessa fase da vida. Era para ser criança, era para viver o ócio criativo que faz parte do nosso desenvolvimento humano. Tá certo, nós evoluímos, hoje a estrutura nos permite colocar as nossas crianças para aprenderem isso, para aprenderem aquilo. Tudo bem, os pais vão sendo capazes de discernir aquilo que eles querem para a vida dos filhos. O que a gente não pode negar é que muitas vezes uma criança que foi submetida a todos estes processos de responsabilidade desde muito cedo, ela vai ter um nível de estresse muito mais alto antes do tempo. Aí você tem aí crianças com 13, 14 anos já deprimidas, né? Ansiosas, obesas. Hoje eu estava conversando com um cardiologista, amigo meu, ele estava me dizendo o quanto que é comum hoje você ter crianças com hipertensão. Por causa dos hábitos, né? O que que gera a hipertensão? São as maneiras como a gente vive. É o que a gente come, é o nosso dia a dia. O batimento fica acelerado por causa do nosso ritmo de vida, né? E ele estava dizendo, não é nenhum problema colocar as crianças para suas aulas de inglês, para os seus cursos, para música. Música é até o contrário, né? Eu acho que é uma atividade que descansa mais do que cansa. Claro, se a criança gosta, porque tem aquela mãe que sempre quis ser pianista, né? Ela não conseguiu tocar nem um parabéns para você. Aí a pobrezinha da filha, que detesta piano, vai ter que ser pianista, porque a mãe quis ser. Já encontrei muita gente assim, que impõe esse fardo sobre os filhos, né? Aí aquilo que deveria ser uma atitude de lazer e relaxante, porque a música é isso, concorda comigo, Christian? Por mais que você tenha a sua disciplina de aprender, de estudar, você sempre encontra nessa disciplina e nesse estudo um prazer, porque você ama a música. Agora coloca uma pessoa que não gosta de música para estudar a música para você ver. É uma tristeza. Colocar a pessoa certa no lugar errado, às vezes é um crime que nós cometemos contra aquela pessoa. E nesse ritmo de vida que nós vamos, né, de atribuir muitas responsabilidades cedo demais para as crianças, nós vamos imprimindo nelas uma carga de responsabilidade que vai gerando um estresse. Então hoje também nós já somos vítimas disso. Nós queremos fazer muitas coisas, nós queremos carregar o mundo nas costas, nós não sabemos mais dizer não, tudo a gente quer fazer, tudo a gente vai, e daqui a pouco a gente já não tem mais qualidade para viver. É por isso que a gente precisa saber criar esse espaço de descanso, de relaxamento, né? Você criar o seu espaço de meditação. Por isso que a oração faz tão bem ao coração humano. A oração é o momento que você esvazia a sua mente para enchê-la de coisas boas. É você na presença de Deus, seja alimentado pela sua palavra, seja alimentado por um salmo, através de um texto de meditação, através de um livro, né? A Canção Nova tem tantos instrumentais para isso, mas a gente vai minando esta força da raiva, nós vamos diminuindo o nosso nível de estresse. Cumpre coisas boas para a sua vida, ouça coisas boas, músicas que te descansem, palavras que façam bem ao seu coração, muda os seus hábitos. Coloque na frequência do seu coração um ritmo agradável. Viva com mais prazer, né? Tenha mais tranquilidade, aprecie mais a vida, saboreie mais a vida. Nós às vezes fazemos tudo muito corrido e fazemos os que estão do nosso lado viverem neste ritmo alucinante também. E aí a gente vai perdendo a graça, a gente vai ficando cada vez mais irritados, difíceis e aborrecidos. Hoje eu vivi uma situação que me fez pensar muito sobre o poder que a gratidão tem de reorganizar dentro de nós aquilo que a gente viveu e que ficou... Eu gosto de comparar como se fosse uma peça fora da estante, né? A gente arrumou e sobrou. Alguma coisa sobrou e a gente não consegue encaixar. A vida emocional da gente é assim também. O trauma, né? A psicologia nos ensina que é justamente um acontecimento que não coube dentro da gente. Numa fase da vida eu fui traumatizado pela fala de alguém, por um acontecimento. Então eu não soube acomodar dentro de mim. Porque quando eu sou criança, eu não tenho os filtros da maturidade que me permitem não deixar que aquilo que está sendo dito, que aquilo que está sendo feito,
possa me machucar tanto. Por não ter esse filtro, eu acabo vivendo o trauma, que é a minha incapacidade de guardar de uma forma positiva aquilo que eu vivi. E chega um momento da vida que tudo isso vem à tona, né? As faturas do vivido sempre chegarão nas nossas mãos. E hoje eu estava pensando de como faz diferença, na hora que nós vamos viver essa organização, a gente ser movido pelo sentimento de gratidão, que é justamente uma forma de se perdoar, né? Às vezes a gente não consegue olhar para aquilo que a gente viveu, para aquelas situações em que a gente fracassou, em que a gente não teve condições de dar a melhor parte, de fazer da melhor forma. Então aquilo não cabe dentro de nós e a gente vai levando uma amargura e que não faz sentido, né? Porque a amargura que a gente sente hoje não corrige o erro do passado. Eu sempre gosto de fazer a diferenciação entre a culpa e o arrependimento. Essa incapacidade de guardar dentro de nós, de armazenar de uma forma harmoniosa o que a gente viveu, geralmente gera culpa. Então eu me sinto culpado porque eu não dei conta, porque eu fui reprovado, porque eu fracassei, porque eu não passei, porque eu não alcancei, a minha meta não foi cumprida. Ou então posso me sentir arrependido de alguma coisa que eu olho, reconheço que não deu certo porque eu errei em alguns pontos, não calculei bem, não fiz as melhores escolhas. Então o arrependimento, o arrependimento me proporciona novas oportunidades. A partir dele eu posso corrigir o presente. Nunca a culpa nos faz voltar para o passado que a gente não modifica. O arrependimento nos faz prestar atenção no presente que agora está diante de mim e que pode receber a minha intervenção. Eu estava pensando de como, no momento em que eu sou grato, eu chego à conclusão de que a vida foi como poderia ter sido mesmo. Eu não tinha as forças para ser forte naquele momento, eu não tinha sabedoria para escolher melhor. Então, à medida que eu vou reconciliando isso dentro de mim, que eu vou derramando a água do perdão sobre isso, né? Existe uma expressão bonita na mística que são as abluções, que são os mergulhos que nós fazemos das nossas realidades na graça de Deus, na crença, a crença que você tiver nesse sagrado que lhe habita. A gente vai ficando cada vez mais leve. Então eu olho para o que eu vivi e sou grato. Sou grato por tudo. Eu fico pensando, minha gente, se eu tivesse sido privado de todas as situações que me fizeram sofrer, certamente eu não teria alcançado nem 20% do que eu já alcancei de mim. Claro que eu estou longe de ser, de estar na minha melhor versão, mas aquilo que eu já alcancei de mim hoje me permite ser um homem feliz. E tudo isso é porque, de alguma forma, eu agradeci. Tive uma vida muito difícil, tenho até hoje, mas não reclamo não. Eu sou grato pela vida, por tudo aquilo que eu já consegui viver, por tudo aquilo que eu tenho hoje. Essa gratidão com a vida eu aprendo muito com a minha mãe, que sempre teve uma vida muito, mas muito difícil. Aliás, a história dela me inspira muito. E eu nunca vi, assim, na minha mãe um traço de rancor, de mágoa. E todo mundo que conhece minha mãe sabe, né? Ela tem um humor delicado, ela é engraçada, ela não precisa contar piada para fazer a gente rir. Muitas pessoas até num primeiro momento se aproximam dela porque é minha mãe, né? Mas depois que descobrem o ser humano que ela é, eu só fico pequenininho perto dela. Ela tem uma gratidão natural. Eu sinto que minha mãe colocou tudo o que estava desarrumado dentro dela na estante das emoções. Ficou tudo muito bem guardado. E hoje, quando olho para ela, eu tenho a oportunidade de ver um ser humano de bem com a vida mesmo. Me ocorre muito uma frase da tia Judite, que é a tia do Marcos Montenegro, que perdeu um filho, assim como a minha mãe perdeu também. Ela contou toda a história, que é muito triste, e depois ela sempre finalizava assim, mas está tudo certo. É isso mesmo, acho que quando a gente vive essa reconciliação diária com aquilo que nos aconteceu, a gente não vai dormir com os ressentimentos.
E aí isso nos livra de nos sentirmos vítimas, coitadinhos de nós, olha como eu sofro. Porque na verdade esse é o grande, é o fato que nos paralisa, né? Quando a gente começa a se interpretar com vitimismo. Acho que fica muito mais leve a gente olhar para a vida, por mais difícil que ela seja, e ela é difícil para todos nós. Aí a gente olhar bem nos olhos dela e dizer: Dona Vida, a senhora não me deve nada, está tudo certo. Vamos continuar porque está tudo certo. Desejo do fundo do meu coração que nessa semana de Páscoa você tenha a disposição interior de mergulhar em você, identificar o que está morto e o que precisa receber o sopro de uma vida nova. Às vezes nós vamos vivendo a nossa vida sem muita reflexão. Eu falo muito isso, né? Nós somos muito mais reativos do que reflexivos. E é justamente a reflexão que nos faz compreender ou perceber aquilo que nós estamos errando. Não há uma outra forma de você identificar na sua vida se você está acertando com você, com os outros, ou se você está errando, a não ser refletindo. Que é justamente a oportunidade que você tem de jogar o olhar para dentro. O livro começa falando justamente disso. Em algum momento da nossa vida, a gente desaprende de olhar para dentro. Eu aprendi muito isso peregrinando. Minha amiga Fabiana sempre falava isso, que o peregrino é aquele que anda de fora, mas que também tem que andar por dentro. Os lugares por onde eu passo me sugerem entrar dentro de mim. E é verdade. Quando eu entro dentro de mim, eu tenho contato com as minhas verdades, com aquilo que às vezes está inconsciente em mim, eu não sei, mas acaba provocando reações na minha vida, porque o inconsciente, embora ele seja desconhecido, ele é extremamente atuante em nós. Eu tenho atitudes hoje que estão muito ligadas ao meu passado, e são inconscientes os motivos que me fazem agir assim ou assado. Claro, acessar o inconsciente é um assunto difícil de ser tratado aqui. Como podemos fazer isso? As terapias podem nos ajudar, mas eu preciso ter um modo de viver que seja terapêutico. Eu preciso ser também meu analista. Você precisa ser seu. Porque senão a gente fica vivendo sem saber exatamente quem somos, o que podemos, o que queremos. Quantas pessoas eu encontro pela vida que estão vivendo uma vida que não querem e às vezes estão infelizes porque nem sabem que não é essa a vida que elas querem. Se acostumaram a ela, se adaptaram a ela. E o livro é justamente uma reflexão sobre isso. Eu coloco 2 personagens porque é romanceado. Então é um homem que está se preparando para ir trabalhar e de repente ele percebe que tem uma criança dentro do quarto. E como ele já está no estado de arrebatamento, ele não problematiza o fato de ter uma criança dentro do quarto dele. E ele começa a estabelecer um diálogo com ela, com essa criança, que é uma menina, que começa a fazer algumas perguntas para ele. Uma pergunta simples, né? O que você enxerga quando você se olha no espelho? E ele responde muito praticamente: meu corpo, né? Ela, mas o que tem além de tudo isso? E pronto, aí começa uma conversa muito interessante, que é um diálogo do homem com a consciência. A consciência é uma menina, uma criança, e eu quis dar esse simbolismo porque geralmente quando nós acessamos a nossa criança, lá não existe muito disfarce. Nós somos muito verdadeiros quando somos criança. E depois, à medida que a gente vai ficando educado, a gente costuma soterrar muitas das nossas verdades para que a gente... Então, às vezes, nesse processo de adaptação, para a gente ser aceito, nós abrimos mão de quem somos. E aí passamos uma vida inteira fazendo coisas para as quais a gente não foi feito, estabelecendo relacionamentos que não agregam. E esse homem vivia justamente isso, trabalhava demais, já não tinha nem tanto tempo pela frente, porque chega um momento da vida em que a gente tem mais passado do que temos de futuro. E ele precisava se fazer essa pergunta: como é que ele gostaria de gastar este restante de vida que ele tinha? Não é justo a gente olhar para o tempo que a gente tem e nem saber quanto tempo a gente tem, sabendo que nós vamos desperdiçar aí mais 2, 3, 4 anos numa situação que a gente sabe que não é pra gente, que não nos faz felizes, que não nos realiza. E aí esse homem se encoraja a ir conversando com essa menina ao longo do livro, claro, num primeiro momento cheio de resistência, porque todos nós não gostamos de ser desafiados quando nós
identificamos que não estamos coerentes, a incoerência é um desconforto. E aí, à medida que eles vão conversando, o diálogo vai abrindo a mente dele e ele vai entrando dentro dele, fazendo essa viagem interior que eu falava no início. Tão necessário, minha gente. A qualidade da nossa vida depende do quanto a gente se conhece. E é bonito porque quanto mais eu me conheço, mais eu encontro Deus que está em mim. O encontro de Jesus com a samaritana me fala justamente disso. Ele diz para ela, chegará um momento que não será aqui, nem ali, nem acolá que você vai encontrar-se com Deus. Mas é quando você viver e estiver em espírito e verdade. Isso é, quando você estiver em você, ali você terá a oportunidade de estar em Deus. E quando a gente está em Deus, os equívocos caem por terra. Porque eu acredito que a espiritualidade, a mística, ela justamente se presta a esse papel. Em nos fazer viver em nós, conscientes, cada vez mais conscientes. Acho que a maturidade é isso, minha gente. É a capacidade de perceber o que nos envolve, a vida que nós estamos vivendo e ter liberdade de decidir se nós queremos ou não continuar assim. Boa oportunidade que a gente tem de proporcionar-nos mesmo essa proeza de renascer. Às vezes nós estamos tão necessitados de um sopro novo, de um novo ânimo, de uma nova forma de olhar. Eu gosto de viver para esclarecer, eu gosto muito de cantar aquela música disparada, eu vivo para consertar. Tudo aquilo que eu encontro de errado, eu gosto de ajudar a consertar. E fazer esse papel na vida das pessoas é muito, muito precioso. Saber que de alguma forma a minha palavra, a minha reflexão, aquilo que eu aprendi com Jesus, que faz parte da minha vida e que está tão integrado em mim, possa ajudar a libertar outras consciências também. Bem a sós, recobra teus cuidados já esquecidos, coloca ao colo o teu ser franzino, a tenra idade, os prados imaculados da divina infância, e conceda-te a delicada subversão de renascer. Você sabe que hoje eu estava conversando em casa e a gente estava num assunto de um acontecimento que envolve uma pessoa que nós amamos muito, uma dificuldade, um sofrimento que atravessou, uma perda. E eu estava falando justamente disso, de como é importante, de como faz diferença na nossa vida quando nós, mesmo quando estamos sofridos, mesmo quando nós estamos machucados pelos acontecimentos, que a gente não permita que venha se instaurar dentro de nós o espírito de vítima. Porque o espírito de vítima, aquele que nos condiciona assim de pensar, ai, coitadinho de mim, eu não merecia isso que me aconteceu. Esse espírito, ele é muito diabólico dentro de nós. Porque ele quebra a nossa capacidade de recuperação. Toda vez que eu acho que a vida foi injusta comigo, toda vez que eu fico pensando que a vida está me devendo alguma coisa, eu naturalmente paraliso as minhas forças e tudo aquilo que possa me levar a ir adiante. E às vezes nós somos muito cruéis com a gente assim. Alimentamos por anos e anos e anos, sem perceber que estamos alimentando esse espírito de vítima. A vida não nos deve nada, não. A vida é sempre bonita se a gente percebê-la assim. Se a gente tiver a disposição de lançar os nossos olhos para aquilo que ainda resta. Tá bom, perdemos. E o que nós podemos fazer para recuperar até um pouco mais do que aquilo que perdemos? Às vezes em algumas situações que nós achamos que foi perda, foi livramento. Porque antes eu ficava muito irritado, sabe? Com qualquer coisa assim, às vezes me dava uma irritação de um voo que deu errado. Hoje não. Eu tenho tentado substituir a lógica do que me irritava para isso. Então tá bom, não foi, é porque não era para eu ir. Então eu vou aproveitar esse momento que eu tenho aqui e perceber o que desse momento eu posso extrair de bom. E quando a gente começa a abandonar esse espírito que às vezes é diabólico, por que é diabólico? Porque quebra dentro de nós a harmonia. Então eu tenho muitas vezes sentimentos diabólicos. Se eu fico olhando
para a minha vida e me acho um pobrezinho, que foi vítima, coitadinho de mim, essa autopiedade, isso é diabólico. É um sentimento diabólico. Eu tenho mais é que arregaçar as mangas e ir atrás do que eu posso fazer ainda. E até mesmo reconhecer a parte que me cabe naquilo que não dá certo. Porque às vezes é uma sequência de erros. Deu errado aqui, deu errado ali. E eu não tenho a coragem de começar a olhar para o jeito como eu tenho feito as coisas. Às vezes é uma desarmonia que antecede todos os outros erros. Uma harmonia com a qual muitas vezes uma desarmonia com a qual muitas vezes eu estou acostumado e já não percebo mais os efeitos dela em mim. Então, uma boa forma que a gente tem de curar o nosso comportamento, aquilo que muitas vezes é determinante em nós, o nosso jeito de ser, eu preciso curar o meu jeito de ser. É eu percebendo a beleza da vida. Sim, a vida é bonita. Livrar-me do vitimismo e ir à luta. Ir buscar a parte que me cabe. Há tanto que se viver, minha gente. Passe no hospital e você vai ver. Quando a pessoa enfrenta o limite, a doença é assim, né? Ela nos retira todos os excessos. A gente fica muito de verdade. Encontre uma pessoa que está vivendo a indigência que a doença mostra, e você vai ver um ser humano de verdade. Porque às vezes, quando nós estamos muito saudáveis, muito cheios de oportunidades, nós nos escondemos, nós fingimos. Agora, a doença não, ela arranca tudo de nós. Arranca tudo o que pode parecer um esconderijo para nós. Tudo o que pode funcionar como um esconderijo. Aliás, eu fico identificando como, quando a pessoa vive o amadurecimento, como ela vai dispensando esses esconderijos ao longo da vida. E como é bom conviver com essas pessoas que já não estão mais necessitadas dos esconderijos. A maturidade faz isso com a gente vai dispensando os esconderijos que antes eram tão fundamentais para a gente dar conta de ser quem a gente quer ser. E aí o próprio movimento do tempo vai fazendo com que fique ao nosso lado quem de fato se interessou por nós e não pelas nossas cascas. Porque o sucesso é uma casca. Às vezes a pessoa se aproxima de você porque sabe que você é uma pessoa que deu certo na sua área, então é bom aparecer ao seu lado, é bom tirar uma foto com você, é bom demonstrar aos outros que ela é sua íntima, que ela é sua amiga. Mas na verdade ela não está interessada em quem você é. Ela está interessada na casca que você tem, que ajuda ela a ter uma outra casca, que possa ser interessante. Hoje nós vivemos nessa época, né? Onde nós nos demonstramos tanto, nos mostramos tanto. Isso pode virar uma neurose, porque você acaba buscando pessoas, não para encontrá-las de fato, mas para alimentar a sua necessidade de registrar e ter material para publicar depois. Então, quando nós nos encontramos e não temos necessidade de publicar o que vivemos, é porque de fato nós apreciamos o que vivemos. Não estou dizendo que é problema publicar. Eu estou dizendo que muitas vezes, no excesso de publicação, nós estamos escondendo a nossa necessidade de instrumentalizar o outro, de apenas aproveitar a casca que é o outro. Sucesso é um exemplo. Mas o dinheiro também. Quantas pessoas se aproximam das outras por causa daquilo que elas podem oferecer materialmente a elas? O que também é uma bobagem, né? Porque pode ser a situação mais confortável do mundo. Eu, particularmente, eu não suporto se a minha alma não estiver se sentindo bem. Ah, aquele barco é maravilhoso, nós vamos passar lá uma semana. Deus me livre de um barco maravilhoso com pessoas com as quais a gente não se identifica. Aquilo que pode parecer um paraíso, para mim é um inferno. Ah, mas nós vamos fazer uma viagem linda, tudo de graça, tudo pago. E o que eu pago para estar lá? Emocionalmente. E tem gente que se sujeita a isso.
Passar um final de semana ali ou aqui, só para aparecer, só para manter a casca que é sua e também dos outros. E aí o oco do coração vai acontecendo naturalmente. Nós vamos ficando ocos por dentro, porque a vida é tão para fora, e tão pouco para dentro, que nós vamos perdendo a própria alegria interior. Então, vencer tudo isso para que a vida valha a pena, requer uma reflexão diária, requer um exercício diário de identificar onde é que nós, de fato, estamos nos exercendo. Falo de mim também, claro, mas eu tenho certeza que você, em instâncias diferentes, vive o mesmo conflito que eu vivo. Você também percebe o oco social, o oco antropológico bem ao seu redor, ou então até mesmo em você, porque essa tem sido uma característica dos nossos tempos. Nós estamos cada vez mais vazios, nós estamos indispostos aos conteúdos, nós estamos muito afeitos aos discursos breves, e com isso nós vamos causando um prejuízo humano, um prejuízo humano terrível. Estamos vazios, estamos bobos, estamos superficiais, estamos fúteis. E essa futilidade, essa superficialidade tem causado um prejuízo social terrível. E é por isso que nós precisamos bater sempre nessa tecla. Se nós não mudarmos a maneira como nós educamos os nossos filhos, colocando neles valores desde cedo, não precisamos esperar mudança. Se eu avanço a cancela de um pedágio para não pagar, e se eu estou usufruindo como todos os outros que pagam, eu não tenho o direito de abrir a minha boca para falar sobre a corrupção de Brasília. Se eu não sou honesto na minha relação de trabalho com o meu funcionário, se eu retiro dele os direitos, se eu não sou justo com aqueles que trabalham comigo na remuneração, eu não tenho direito de falar dos ladrões que saqueiam as lojas, que se sentem no direito de quebrar tudo. Então é uma cadeia. Eu não quero ficar fora dessa reflexão, sabe por quê? Porque o mundo oco também está em mim. Deus me livre de ficar fazendo discurso moralista, me colocando fora da história. Não. Eu também tenho de administrar diariamente os perigos da futilidade. Ou você acha que eu estou imune? Não estou, não. Reflito o tempo todo na maneira como eu escolho ser quem eu sou. Ser quem eu posso ser. Sabe? E se nós não fizermos, se nós não arrancarmos de nós esse comodismo que nos torna ocos, bobos, fúteis e incapazes de transformar as realidades, nós perdemos a alegria da vida, porque o que nos faz sentir vivos, é justamente quando nós estamos percebendo que nós contribuímos para um processo. E com o tempo a gente vai abrindo mão de querer transformar o mundo, sabe? Que quando a gente é mais novo, nós temos todos aqueles sonhos, aquela coisa, eu vou ser um revolucionário. Até o dia que você descobre que você não pode transformar muita coisa. Tá bom, mas então onde é que eu posso? E você começa a agir no espaço que lhe convém. Por exemplo, arrancando as pessoas desse espírito de vítima. Eu não posso fazer a manutenção das vítimas. Aquela pessoa coitadinha, eternamente coitadinha, que nem trabalhar quer. Que nós temos que carregar nas costas a vida inteira. Não sou obrigado. Ah, padre, mas e a caridade? Caridade, minha filha, é você abrir os olhos do outro para que ele vá buscar a parte que lhe cabe. Às vezes a caridade é pôr o outro para correr. Chega, eu não sou o seu débito automático. Quantos de nós, dentro das nossas casas, representamos isso? Já deixamos de ser pessoas há muito tempo. O outro só nos enxerga como um débito automático. Não há nada mais cruel do que isso. Você perde até o prazer de ajudar. Porque o outro só te enxerga como um caixa eletrônico em que ele vai, digita uma senha e arranca o que ele quer de você. Às vezes,
nós fazemos a manutenção dessas relações. Porque nos falta, sabe, ter coragem de quebrar o vitimismo que está em nós, que está no outro. Eu aprendi muito isso com a vida. Às vezes a vítima, ela é mantida por mim, que faço questão de ajudar, e não percebo que às vezes a melhor maneira de ajudar é acordando-a, dizendo não de vez em quando, para que ela volte a viver. Essa vida é muito bonita para ser desperdiçada com desonestidade, ou para eu ser um coitadinho, sempre justificado pelo passado difícil que eu tive. Há tanta história aqui, dentro de mim, que me dariam o direito de dizer, nossa, vamos, Padre Fábio, coitadinho, que vida difícil. Não quero isso não. Eu quero diariamente recrutar o que a vida pode me oferecer. Ainda que seja um fiozinho. Nele eu me agarro. A vida eu quero conquistar na raça. Porque a graça de Deus eu já tenho. Mas se eu não fizer a raça, a graça não atua. A graça nem produz efeitos em mim se eu não vou na raça. É assim que funciona. Quer moleza? Senta no pudim de coco. Boa noite, Luiz. Boa noite. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigado. Pois não? Porque eu gostaria de... Eu sempre assisto seu programa, né? Eu sou do interior de São Paulo, né? São Paulo, de São Paulo, né? De Rio Claro. E eu tive problema, né? Com bebida, tudo, né? E faz 1 ano e pouco que eu parei de beber, né? Tô indo em grupo, tudo, mas pra mim tá sendo difícil, sabe? Porque tô indo em grupo, tudo, entendeu? Tô indo em igreja, tudo, entendeu? Mas só que parece que assim, não tô tendo assim, sabe, amigos, essas coisas, tá sendo difícil, entendeu? Ô Luiz, os seus amigos que você tinha, eles eram os amigos da bebedeira lá da vida antiga ou não? Oi? Os amigos que você tinha antes, né? Porque agora você se sente mais sozinho, não é isso? Os amigos que você tinha antes eram os amigos com quem você bebia? Era? Sim. E agora tem que conquistar outros novos agora, meu amigo. É interessante porque às vezes a nossa vida, ela tem que se dividir em etapas, né? Antes de eu fazer o esforço, digamos você, está fazendo aí o seu esforço para parar de beber. E parabéns, viu, meu filho? A opção por parar de beber, a opção por cortar um vício na nossa vida, é uma demonstração de maturidade. E digo mais, é uma demonstração de autoestima. Eu me amo, eu não vou me julgar fora. E o vício é muitas vezes uma oportunidade em que eu estou me julgando fora aos poucos. Luiz, os amigos do passado pode ser que não compreendam a sua opção agora. Então, meu amigo, está na hora, quem sabe, de virar a página com tudo, né? Arrumar novos amigos, de repente o seu próprio grupo que está se recuperando com você é um novo grupo de amigos que você pode ter. Comece a fazer alguma coisa para trazer essas pessoas para perto de você. E às vezes as nossas opções de mudança, elas só podem vir a se tornarem uma realidade, né? Só se concretizam como coisas boas na nossa vida e a gente dar conta daquilo que a gente se propôs, se a gente estiver bem assessorado. Essa oportunidade bonita que hoje você tem de estabelecer novos laços. E vou lhe dizer uma coisa, Luiz. Os melhores amigos que nós podemos ter na vida são aqueles que estão do nosso lado lutando para a gente ser melhor. De repente, eu não sei se você tem esposa, se você tem filho, mas eu tenho certeza que você tem pai, que você tem mãe, que você tem você tem irmãos. Estas são as pessoas de quem você precisa se aproximar nessa hora. Que às vezes o seu conceito de amigo está errado. Às vezes amigo você acha que são os colegas que você tinha. E esses definitivamente nem sempre são amigos da gente. Amigo que fica vendo a gente mergulhar no vício e não faz nada por nós, isso não é amigo não. Amigo que vai pra balada e faz questão de lhe ver embriagado, que faz questão de lhe ver dopado e depois
fica satisfeito em lhe ver nessa situação, isso não é amigo não. É amigo, é aquele que olha nos olhos e diz, olha, você não está certo não. Está precisando cuidar de você. Eu, pessoalmente, identifico os meus amigos de verdade, são esses. Que olham nos meus olhos, que conhecem as minhas fraquezas e me ajudam a superar. Eles valem a pena. São as pessoas que a gente precisa ouvir. Ontem eu fiz uma experiência interessante o Padre Joãozinho esteve aqui na semana passada, ele, padre da congregação da qual eu faço parte, né? Muito embora esteja em processo de desligamento, né? Mas eu sou padre do coração de Jesus, porque não tem como tirar isso de dentro de mim. E os meus grandes amigos estão lá na congregação também. E uma das coisas bonitas que ontem eu pude viver, né? A gente saiu para jantar e a gente ficou até mais de meia-noite conversando, batendo papo. E naquela experiência de ver o Joãozinho preocupado com a minha vida, sabe? De vê-lo interessado com as minhas questões, né? De vê-lo interessado com aquilo que é próprio da minha vida hoje, das mudanças que aconteceram, essa coisa toda nova que se abre diante de mim, e de vê-lo com uma palavra de sabedoria. Fábio, procura fazer assim, procura dar atenção a isso, procura dar atenção àquilo. A mesma experiência que eu tive, que eu contei do Padre Zezinho, num telefonema dele. Quando você descobre que alguém está verdadeiramente interessado, e o mais bonito, gente, compromissado. Não é só interesse de querer saber como é que vai e de querer julgar uma crítica em cima, mas compromissado com a sua felicidade. Ao longo dessa semana você não tem ideia de como Deus foi concreto na minha vida através de manifestações carinhosas de pessoas que me escreveram, que disseram, sabe, padre, olha para frente, olha para o seu ministério, lembra que você é padre. Então, Luiz, quando é que a gente reconhece os verdadeiros amigos? Os que estão comprometidos com o seu projeto maior. Pode ter certeza disso, meu filho, que você vai identificar as pessoas que são essenciais na sua vida a partir disso. São aquelas que não deixam você esquecer do seu bom propósito. Olha, fica firme porque você está se libertando do álcool. Então não vá criar situações em que você pode ser fraco. Fortaleça-se. Jesus dizia isso o tempo todo. Fortalecei-vos para o combate. A palavra de Deus nos ensina isso o tempo todo. A vida, minha gente, toda vez que nós queremos ser melhores, nós vamos ter que estabelecer uma luta, travar uma luta. Não chove felicidade na horta de ninguém. Deus não prometeu que seria assim. E da mesma maneira como nós não podemos criar essa ilusão dentro de nós que a perdição vem da noite para o dia, não. Nós vamos nos perdendo aos poucos. É uma coisa que vai minando aqui, uma coisa que vai minando ali. Eu tenho uma evangélica, eu até falei dela no meu blog. Ela não queria nunca que eu falasse dela na televisão, mas eu vou falar. O nome dela é Maria Josefina. Uma mulher de uma sabedoria. Toda vez que chega um e-mail dela para mim, e que eu termino de ler, às vezes nem é direto para mim, são e-mails que ela manda, ela é uma mulher muito inteligente, muito capacitada. E escutar, eu nunca ouvi a voz dela, nunca vi o rosto dela, mas a palavra dela é uma voz tão profética na minha vida, eu confesso para você, que para mim aquilo significa uma forma de oração. É como se eu estivesse em contato com a palavra de Deus, sabe por quê? É uma palavra que fere, ela não fica me adulando, mas ela está comprometida com a minha felicidade. O que ela fere, eu sei que é para curar. Uma vez eu me recordo de uma palavra dela para mim no final do ano. Cuidado, você está se perdendo dentro das suas possibilidades. Você está esquecendo que você é padre. Você está esquecendo qual que é o motivo de você ter ficado conhecido. Cuidado para isso não acontecer. Isso pode acontecer em pequenas coisas. E eu abri os meus olhos e comecei a perceber a verdade. Eu tenho a obrigação de me recordar o tempo todo o que me fez ficar conhecido. Quem me conhece, me conheceu por quê? Porque eu sou padre, minha gente. É esse solo aqui, ó, que me evidenciou para o Brasil. Você acha que eu fiquei famoso por causa de Rede Globo? Por causa do programa que eu apareci na Globo? Por causa da propaganda que apareceu na Globo? Imagina, isso, o que me fez acontecer dentro do contexto em que eu estou acontecendo é esse solo aqui. É a minha experiência de padre que me evidencia. O povo quer meu coração de padre, muito embora, e aliás, minha gente, com toda a sinceridade, de tudo que às vezes sai sobre mim, sabe o que mais me fere, que mais me machuca? É o desrespeito com o meu público.
Quando diz e joga todo mundo dentro de um mesmo saco, que o público que vai ao meu show, que vai aos meus eventos, é um bando de mulher histérica gritando que eu sou gostoso. Não sabe nada. Nunca viu as mães que choram porque perderam seus filhos? Os garotos drogados que deixaram de ser? Nunca sequer ouviram o testemunho de alguém que de repente foi curado de alguma depressão, porque ouviu uma palavra, porque ouviu uma música. Aí vem uma mentalidade infeliz dessa que nem sabe quem a gente é, que nos viu uma vez e que se sente no direito de dizer que vocês são um bando de desequilibrados. Não. É muito mais do que isso, meu amigo. Se você não viu o que verdadeiramente vale a pena dentro da música católica, dentro da música cristã, que o desrespeito não foi só comigo, com a música católica, com a música cristã. Venha ver as pessoas que são restauradas aqui, ou as que estão em casa agora, acreditando um pouquinho mais na vida, porque um dia ouviram a palavra do Padre Zezinho chegando através de uma música. O Padre Zezinho foi um padre moderníssimo para a sua época. Nunca vi o Padre Zezinho de klezma, mas nunca enxerguei o Padre Zezinho de outro jeito que não fosse padre. Alguém já enxergou o Padre Zezinho de outro jeito? Nunca. Posso assegurar por onde eu vou nesse Brasil afora. Ele é padre, a postura dele é de padre, a música dele é de padre, o trabalho dele é de padre, e ele lutou para ser padre e luta com todas as dificuldades, porque ele foi homem. Ele foi homem acima, na frente do tempo dele. Agora, Padre Zezinho, com certeza, na época dele, Luiz, para ele dar conta da vida dele, ele precisou de amigos. É a sua luta agora, meu amigo, não é diferente. Nós somos todos iguais nessa luta. Eu tenho que me cercar de amigos que me lembram quem eu sou, que não me deixam desanimar quando invento, quando dizem verdades, quando inventam, quando fazem luzes no cabelo da gente, que a gente nunca teve, põe dourados no cabelo da gente, coisa. Eu nunca vi uma coisa mais diabólica nisso, gente. Você pegar uma fotografia de uma pessoa e desenhar raios dourados, né? Você me vê aqui toda semana, se alguma vez você viu isso em mim, eu estou louco. Mas é a vida, meu amigo. Luiz, a beleza de toda luta está em você reconhecer. Porque a dificuldade que o outro também lhe apresenta, lhe serve para crescer. Então tá bom. Eu vejo a luta e encaro. Não, o meu inimigo também me ajuda. O meu inimigo também me ensina a ser melhor. Você tira o que é desrespeito, o que é mentira para o lado e pega a boa crítica, aquilo que verdadeiramente pode nos colocar na verdade. Pronto, valeu. Então a amizade, Luiz, ela é fundamental para nós suportarmos as dificuldades da vida. E sobretudo para fazer isso que eu estou falando, para a gente lembrar quem a gente é. Recorde-se, você é um homem que quer ser feliz. Só dê atenção em quem estiver junto com você, lhe ajudando a ser também, a fazer esse projeto dar certo. Caso contrário, meu amigo, você vai desistir antes da hora. E nós não queremos, nós queremos que o seu projeto dê certo. Cada vez mais eu me convenço, minha gente, que religião tem que significar para nós alívio do peso da existência. Nós não podemos mais admitir que a gente tenha que viver uma religião que seja fruto de obrigações cumpridas. Mesmo porque cumprir obrigações não salva a gente de nada, não é verdade? O bom mesmo da religião é quando a gente percebe que o discurso tem o poder de modificar o nosso jeito como nós interpretamos a nossa vida. Cada vez que a força do discurso religioso tem o poder de modificar o jeito como nós olhamos para o mundo, o jeito como nós olhamos para as pessoas, o jeito como nós olhamos para nós mesmos, cada vez que a força do discurso religioso tem esse poder, Deus ganha no mundo. E a gente sabe que há uma promessa de Jesus, uma das mais bonitas talvez. Ele olha para as pessoas e diz assim naquele tempo: vinde a mim, todos vós que estáis pesados, todos vós que estão aí na luta com pesados fardos sobre as costas, todos vós que estão cansados,
todos vós que estão na luta, todos vós que estão insatisfeitos, pesados, que eu vos aliviarei. É bonito a gente pensar que quando Deus retira o peso de tudo aquilo que nos atrapalha, a gente fica mais livre para amar, a gente fica mais livre para ser a gente mesmo. É sempre muito difícil a gente ser o que a gente é, com todos os pesos que a vida colocou sobre nós. Eu pessoalmente penso que é sempre bom a gente fazer aquela faxina da alma, né? Quando a gente começa a jogar fora os nossos excessos. E uma delas é a culpa. É impressionante o quanto que nós encontramos pessoas paralisadas com a culpa. Culpa de erros passados, culpa por uma história que não conseguiu viver direito, por coisas que não conseguiu realizar. Retirar a culpa é como se nós tivéssemos retirado o poder de correntes pesadas que muitas vezes impedem aquela pessoa de ir adiante. Eu não sei se você já assistiu, mas há um filme que eu gosto muito que se chama A Missão. Um filme que fala justamente da presença dos jesuítas no Brasil, do processo da colonização. Há um personagem muito interessante naquele filme que faz uma experiência de cometer um crime e depois daquele crime ele se impõe um fardo muito pesado. Ele quer purificar todos os pecados dele, todo aquele peso da culpa que tinha aquele assassinato no coração dele. Ele quis aliviar aquilo carregando um fardo sobre as costas, mas um fardo concreto. Ele fez como se fosse uma imensa mochila, com todos os pesos que ele pudesse colocar ali, e ele se colocou a caminho, com aquele peso, quase que curvado. Ele sabia a razão de carregar aquilo. Quem olhava de fora não sabia. Por que ele estava carregando aquele fardo tão pesado? E é uma cena bonita, quando já quase no final do filme, depois daquele personagem ter vivido boa parte do filme com aquele peso sobre as costas, só tirava para dormir e toda vez que recomeçava a caminhada, ele jogava aquilo sobre as costas novamente e ia. Havia um momento brilhante, uma cena linda, em que ele está no desafio de subir um penhasco, que ele estava dentro do contexto dos missionários, né? Ele se tornou um missionário também. Ele estava subindo aquele penhasco perto de uma cachoeira e chegou um determinado momento em que a vida dele ficou na decisão. Ou ele julgava aquele peso que ele tinha sobre as costas e sobrevivia, ou ele iria morrer porque ele não conseguiria mais segurar o peso de tudo aquilo, porque estava tudo jogando para baixo. Estava num penhasco, precisando chegar até o final, só que aquele peso era demais para ele continuar. Estava escorregadio e ele não tinha como chegar até o topo. E naquele momento, é bonito porque toda a vida dele passa na cabeça dele. Desde o momento em que ele assassinou aquela pessoa, desde o momento em que ele decidiu colocar aquele fardo sobre as costas, tudo aquilo foi passando como se fosse um filme. Ele olhando para o perigo de morrer, para o perigo de despencar dali, então ele precisou tomar uma decisão. Ou ele iria permitir que aquela culpa o matasse, ou ele iria permitir que aquele momento crucial o libertasse de tudo que deu errado na vida dele. Já que aquele fardo que ele carregava sobre os ombros era metáfora de uma vida que não deu certo. Aquele fardo significava toda a culpa que ele tinha dentro do coração dele. Toda uma soma de vida que não deu certo, que aquele fardo representava. Então, minha gente, querendo viver e descobrindo ali naquele momento que ele merecia chegar até o topo, que ele merecia sair daquela situação de perigo são e salvo, ele resolve jogar fora. E é uma cena linda. Quando ele vai tomando coragem e com muito cuidado para que não despencasse de lá, ele vai se libertando daquele fardo, até o momento em que sai dos ombros dele e ele vê aquilo rolando pelas pedras abaixo. Naquele momento, ele se segura na pedra e chora como uma criança. Chora muito. Chora por razões que nós desconhecemos. Chora no desejo, quem sabe, de viver o agradecimento daquela hora. Chegou no momento em que ele estava diante de um impasse. Ou ele continuava se culpando, ou ele continuava carregando aquele fardo de uma vida que não deu certo,
ou ele iria sobreviver. E ele preferiu sobreviver. Eu fico pensando que às vezes a vida faz a mesma coisa com a gente. Não são raras as vezes em que nós também estamos nos penhascos da existência e os pesos dos nossos erros são tão grandes sobre nós que nós precisamos fazer uma escolha. Ou a gente se liberta daquele peso, ou a gente não vai viver. Se a gente não se libertar do peso naquele momento da escolha, a vida não dá certo para nós. E como diz a música, eu sei que não é fácil falar de perdão. E eu não estou falando do perdão ao outro, não. Porque até mesmo antes de nós praticarmos o perdão com o outro, a maior dificuldade é a gente perdoar a gente mesmo. E eu acredito cada vez mais nisso. Nós só somos capazes de amar alguém à medida em que a gente se ama. Nós só poderemos perdoar alguém à medida em que a gente se perdoa. Nós só poderemos continuar subindo o morro da vida, essa subida íngreme que chama viver, à medida em que a gente joga os pesos do dia a dia fora. À medida em que a gente não permite que eles venham se tornando um peso, um fardo sobre nós. Hoje mesmo, hoje você viveu tanta coisa, eu não sei se foram levezas, se foram pesos. Agora você pode escolher o que você permite que fique dentro de você. É sempre bom a gente se reconciliar com aquilo que não deu certo da vida. Carregar inimigos é a mesma coisa, é você colocar gente pesada sobre você. Quando a gente não perdoa, a gente carrega os inimigos sobre os ombros. A coisa mais difícil que tem é você carregar o peso de uma inimizade sobre os ombros. Você já percebeu o quanto que as nossas inimizades nos limitam? Se você entra dentro de um ambiente, se está cheio de amigo, mas se ali dentro tem um inimigo, você já perde a espontaneidade. É o peso no ombro. Por isso que eu sempre digo, vale muito mais a pena perdoar, porque o perdão nos liberta. Não carregue peso de inimizade sobre você. Pode ser que você esteja aí há 20, 30 anos carregando peso de inimizades que não valem a pena. Para que você vai pesar isso sobre os seus ombros se você pode viver mais leve? Às vezes outras pessoas têm o peso de escolhas erradas que fez na vida. Não tem coragem de corrigir as escolhas erradas que fez, aí ela vai se culpando, vai se tornando uma pessoa infeliz e vai deixando de fazer o que queria fazer da vida para viver justamente o peso do que ela não queria. Joga fora. É sempre tempo para a gente recomeçar. Outro dia encontrei uma senhora que confessou para mim que ela se motivou a estudar piano aos 65 anos de idade. Eu achei bonito aquilo. Falei, mas por que a senhora escutou, ou a senhora resolveu estudar piano aos 65 anos de idade? Ela virou e falou assim, porque padre, uma vez eu escutei o senhor pregando sobre uma música que falava que os sonhos não envelhecem. Aquela música do Clube da Esquina, dos mineiros lá de Belo Horizonte, né? Porque se chamavam moços, também se chamavam sonhos. E sonhos não envelhecem. Até coloquei uma história, que também é a partir dessa música, no meu novo livro. Aquela senhora aos 65 anos de idade, descobriu que ela ainda podia aprender alguma coisa na vida. E ela disse para mim que uma das maiores infelicidades que ela carregava na vida era justamente não ter estudado música. E ela tinha uma habilidade tão natural que aos 65 anos de idade, ela começou a estudar piano. E uma excelente aluna. Veja bem, às vezes a pessoa passa uma vida inteira carregando um desejo como um peso. Mas de repente aquele desejo, quando colocado em prática, ele vira leveza. Pode ter certeza que essa senhora vai envelhecer ainda com qualidade ainda maior. Porque ela jogou um peso e assumiu uma leveza. É o que a gente precisa fazer, minha gente. Julgar os pesos das nossas culpas, da nossa vida que não deu certo, e a gente recomeçar, e começar com leveza. É muito bom a gente andar leve. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de sair do Brasil, fui para a França, eu levei tanta mala, que eu fiquei igual um cachorro amarrado nas malas. Às vezes estava numa estação de trem linda, eu não podia sair do lugar, gente. Amarrado na bendita da mala. Eram muitas. Hoje é diferente. Quando eu viajo, eu sei
que eu preciso ir mais leve. Porque quando eu viajo mais leve, com menos bagagem, eu tenho mais oportunidade de ver as coisas bonitas que a viagem me proporciona. Às vezes a gente põe muito peso na mala e depois aquela mala se torna um empecilho que nem a gente dá conta de carregar. A mesma coisa nós fazemos com a vida. Às vezes nós colocamos coisas demais e coisas pesadas. E por isso que às vezes a nossa vida é tão sem graça, tão sem qualidade. Se você escuta o trem-bala, você percebe que esse trenzinho passa pelas veias do seu coração e vai te fazendo um monte de perguntas sem nenhuma interrogação. É apenas a menina concluindo. Não é sobre isso o mais importante. Não é sobre chegar. É perceber o caminho. Não é ter o dinheiro, mas é perceber que de fato, qual é a alegria que ele pode me trazer? E aí você entra na dimensão da riqueza que não é material. Porque o nosso tempo nós o gastamos muito na edificação de questões materiais. Pode observar. Muito pouco tempo nós dedicamos às nossas riquezas imateriais. É o amor, é o perdão, é o crescimento interior, é a leitura. Eu me dedicar a ler um livro para permitir que aquele conhecimento venha me agregar. Isso é imaterial. É o que não se rouba de nós. E é o que o professor Leandro provocou em todos nós que estávamos lá, com aquela aula magna, com uma cultura invejável. Sabe, uma capacidade de buscar os autores, de falar sobre eles, de trazê-los para a dinâmica do que ele estava nos propondo refletir. Isso é imaterial. Quando uma pessoa abre a boca, ela começa a demonstrar o que o imaterial que a enriqueceu. O conhecimento, a sabedoria que nos chega somente quando nós estudamos. É sobre isso tudo. É sobre a riqueza que nós não podemos contabilizar com os números, nem tampouco no extrato de um banco. É um investimento que não será contado matematicamente, mas que poderá ser percebido no olhar de quem está perto, no seu olhar, que é essa satisfação de estar aqui, de protagonizar a vida que você protagoniza, de ser quem você é, de amar quem você ama, de fazer o que você faz. É sobre isso. Nós precisamos começar a pensar sobre as realidades e as situações que de fato interessam, que de fato não podem ser adiadas. Às vezes nós adiamos questões tão fundamentais, tão importantes, por causa da nossa relação desordenada com o tempo. Segura teu filho no colo, abraça os teus pais enquanto estão aqui. São questões simples demais e que às vezes entram no coração da pessoa na hora certa. Volto a dizer, a nossa relação com o tempo, porque nós não a percebemos, porque nós deixamos de perceber o tempo pelo tanto de coisa que nós fazemos, pela rapidez com que a gente vai e volta. Só nessa semana, quantos 1000 quilômetros eu percorri? Sim, é bom, isso é bom. Você vai e volta numa rapidez. Mas e a gente? Como é que nós ficamos no meio dessa rapidez toda? Como é que eu percebo o que está acontecendo? Ou se eu já chego só para realizar e ir embora imediatamente, eu nem sempre vivo o que eu preciso viver ali. Porque eu já chego pensando no lugar para onde vou depois. Eu nunca estou onde deveria estar. É igual a sala de estar da Ana Hickman, né? Aquele tamanho de sala onde ninguém está, ela mesma disse. É a sala de estar onde ninguém nunca está.
Às vezes nós somos assim. Às vezes nós nunca estamos onde deveríamos estar. O corpo até foi, mas eu já estou aqui planejando onde estarei daqui a pouco. Ou então eu estou agendo de estar com você, falo com você a semana inteira no celular. Ai, que bom que a gente vai se encontrar. Ai, que bom que nós vamos passar uns dias juntos. Aí quando você chega, eu começo a falar com o outro. Não percebo que você chegou. Ou então o encanto de você ter chegado só dura nos primeiros momentos. Depois eu já começo a programar encontro com outros. Ai, que bom que semana que vem estaremos juntos. E eu nunca estou com quem eu de fato estou. Nós nunca estamos onde deveríamos estar. Porque nos falta, sabe? Sei lá qual é esse defeito que nós estamos construindo. O desrespeito, né? Às vezes o outro você está falando com você, você está assim. Pode falar que eu estou te ouvindo, viu? Mentira. Não está ouvindo nada. Porque ouvir não é só aqui. O ouvir é o olhar para o outro. É ele perceber que naquele momento você está dando a ele o seu tempo. É isso que faz a gente se sentir ouvido. Da mesma forma como é isso que faz com que a palavra tenha efeito. Quando você percebe que há uma conexão entre aquele que diz e a palavra que está sendo dita. Senão a palavra é vazia, o olhar é vazio, o ouvido é vazio. É muito difícil ser inteiro nos dias de hoje, com tantos instrumentais que nos despedaçam tão facilmente. É muito difícil a gente ter uma rotina de crescimento, de empenho pessoal, de busca pessoal, se tudo sopra para nos jogar para fora, para nos tornar fúteis e superficiais. A gente volta já já com o programa de direção espiritual. É um rápido intervalo. Fica aí com a gente. Estamos de volta com o programa de direção espiritual. Muito obrigado pela sua participação. Você que nos divulga. A gente sabe que o programa se torna conhecido assim. Alguém vai dizendo para outro, né? Uma pessoa fala para outra. E assim vamos chegando a tantos corações. Muito obrigado. Minha gente, no dia 6 de abril, eu estarei em Uberlândia. Lá nós faremos um projeto novo chamado Sagrado dos Dias, que é um show que nós apresentamos. Começamos em Belo Horizonte, lá no Congresso do Padre Alexandre. Foi muito especial, é um projeto, um quarteto. Nós vamos levar esse projeto a Uberlândia no dia 6 de abril. No dia 7 eu estarei em Campinas, lá é o show com a banda. Chama A Estrada Sou Eu. Será às 22 horas, é um pouco mais tarde. E é lá no Centro de Exposições Expo Dom Pedro. Você que é de Campinas, tem muito tempo que eu não vou aí, vai ser uma alegria poder voltar. Você é nosso convidado, você aí da região de Campinas, quiser estar conosco, programe a sua caravana, venha para a gente ter uma noite muito especial. Você pode comprar o seu ingresso pelo ingressorapido.com.br ou então na bilheteria da Expo Dom Pedro. Campinas e região, então, dia 7 de abril, às 22 horas, no Centro de Exposição Expo Dom Pedro. E no dia 8, o nosso encontro é em Ribeirão Preto, com esse povo tão querido que sempre me recebe tão bem. Dia 15, em Santa Maria. No dia 16, em Frederico Westphalen. Estou aprendendo a falar. Depois, no dia 22, a Festa da Misericórdia, é o final de semana. No sábado, eu estarei aqui à tarde para celebrar a missa das 16 horas, não é isso? Ou é às 15? É 16 mesmo. Às 16 horas nós teremos a missa. À noite nós teremos 2 programas de direção ao vivo aqui. Um gravado e o outro ao vivo. Não, nenhum dos 2 é ao vivo, gente. É sábado, não pode ter programa ao vivo. Tem a reprise. Não estou tão assim equivocado. Mas nós gravaremos 2 programas lá no auditório. Você vai chegar, você vai se informar como é que você vai fazer para ter acesso. É uma senha, alguma coisa assim, né? No dia. E no domingo, amanhã, na parte da manhã, eu vou fazer o lançamento do CD Clareou. Estou muito feliz. A Sony
fez uma parceria com a Canção Nova e esse CD vai nos ajudar a pagar as contas aqui do mês. Canção Nova para fechar o projeto da M Almas deste mês, o meu CD vai ajudar, se Deus quiser. Então você, se vier, vai ter a oportunidade de levar o CD autografado e também levar para alguém que você queira presentear. O CD vai ajudar nas contas do mês. Esse projeto novo vai cumprir esse papel aqui também. Estamos muito felizes, a Festa da Misericórdia é sempre muito especial. Você é convidado nos dias 22 e 23 de abril para estar conosco. A gente estava falando aqui das dificuldades que nós enfrentamos com essa vida tão corrida, né? E uma menina tinha acabado de me mandar aqui uma mensagenzinha no Twitter dizendo: Padre, eu não tenho muitas vezes a percepção do tempo. É isso, eu não tenho a percepção do tempo e o meu prejuízo é justamente não ver os meus filhos crescerem. É verdade. E não é só ver o filho crescer não, né? É não ver o pai no momento certo, porque há momentos em que a gente não pode estar longe. Há momentos em que a própria situação nos coloca. Mas há alguns momentos que nós temos de escolher. Eu acho que quando a vida nos coloca, ainda não é um valor. O valor é quando a gente escolhe estar. Eu não precisaria estar, mas eu vou. E é sim uma angústia muito grande, porque por causa desse ritmo de vida, nós não vamos tendo a capacidade de escolher. Nós vamos perdendo o direito de escolher. É justamente um dos pontos mais conflituosos para nós no exercício da nossa liberdade interior. É quando você deixou de ter condições de escolher. É como viver viciado. O viciado ele vai ficando, à medida que a toxina vai entrando na sua corrente sanguínea, ela vai criando uma dependência e, naturalmente, a pessoa deixa de ser livre para escolher aquela droga. É o organismo que pede, o organismo ficou dependente, perdeu a liberdade, porque eu escolho. Da mesma maneira como eu sou dependente da água. Eu não posso eu vou escolher beber a água. Não, às vezes eu tenho a sede, mas às vezes eu escolho beber sem sede. Mas o meu corpo precisa da água. Mas a água me faz bem. A água é um nutriente. Ela vai me hidratar. Ela tem o poder de me nutrir, de me trazer vida. Agora uma droga não. E porque eu estou dependente daquela droga, eu vou ficando cada vez menos livre. O hábito também nos vicia, minha gente. Nós vamos ficando viciados em hábitos ruins. E quanto mais a gente vai ficando viciado, mais nós vamos perdendo a liberdade. E você tem toda a razão, porque a não percepção do tempo nos priva de viver as coisas mais especiais da vida. Se algo dentro de você ficou mais quieto, mais claro, ou então mais inquieto depois desse vídeo, isso já valeu. Comenta aí o que você sentiu, diga a sua cidade. Se puder, inscreva-se e envie para alguém que merece refletir isso junto com você. Esse tipo de atitude sempre gera boas discussões. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. É tão bonito quando um ser humano se coloca diante da necessidade de ser melhor.
quando o ser humano se coloca diante da possibilidade de superar um limite que tem. Isso é honestidade. Isso é santidade já acontecendo em nós. Porque às vezes a gente acha que a santidade já é um estado definitivo. Não, não. A gente precisa compreender que a santidade é processual. Ela se dá aos poucos na nossa vida. E que quando eu decido ser melhor, a santidade já está tomando conta de mim. Não é quando eu serei melhor que eu serei santo. Não. No próprio desejo de ser santo, no empenho, naquele esforço que a gente faz, ali a gente já está saboreando a santidade. Deus sabe dos limites que a gente tem. Deus conhece os nossos pecados. Mas a gente não pode compreender que este limite, este pecado, ele é um empecilho definitivo para a santidade. Não. É a falta de vontade que é o grande empecilho para a santidade. Porque à medida em que a gente cai, o coração que está verdadeiramente mergulhado no mistério da santidade, ele não aceita ficar caído. Ele quer melhorar. Quando a gente percebe que a gente machucou alguém, que a gente magoou alguém, o primeiro movimento da gente que está vivendo com honestidade o processo de querer ser melhor, é a gente procurar, olha, me desculpa, me perdoa, eu não quis fazer, ou naquele momento eu não percebi que estava magoando, não percebi que estava machucando. É isso que faz um mundo melhor, não é verdade? A gente vai diminuindo o poder das violências. Às vezes a gente é agredido e não tem outro jeito. Uma pessoa pode lhe agredir no momento que diz alguma coisa de você de maneira injusta. Mas você pode vingar-se daquilo. Mas eu não sei se a vingança é um jeito bonito de corrigir o mundo. Eu não sei se no momento em que você se vinga daquele que fez alguma injustiça contra você, na verdade você está se tornando criando ainda mais um contexto de injustiça. E o bonito da vida é quando a gente fala, não, eu não vou revidar, eu não vou ser injusto com ele também, porque senão eu faço o mundo ser pior. Se aquela atitude que me atingiu já fez o mundo pior, eu não vou devolver para multiplicar isso não. Então a gente vai vivendo e buscando uma vida mais leve, prestando mais atenção na gente mesmo, que às vezes a gente fica olhando demais para o outro e a gente acaba esquecendo da gente, né? Às vezes a gente está tão preocupado com a atitude do outro que a gente não tem tempo para prestar atenção na própria atitude. E na verdade, o primeiro a ser transformado tem que ser eu. Gosto muito daquela música que fala, né? A começar em mim quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A santidade tem que começar aqui. Eu escuto uma palavra e aquilo me atinge. Eu descubro que aquela palavra me modifica. Às vezes agora tem gente que já vai para a pregação assim, nossa, se aquela pessoa estivesse escutando isso. Se o meu marido estivesse escutando. Se a minha amiga estivesse. Não, não é para ser assim. Se você está ali, naquele momento, preste atenção, porque a palavra é para você. Se Deus quiser falar com o seu marido, Ele vai falar de outras formas. Se Deus quiser falar com a sua amiga, Ele vai falar de outras formas. Mas naquele momento é para você. Tem muita gente que perde a graça da conversão justamente porque fica ouvindo pensando no que o outro precisa ouvir. Mas sou eu que preciso ouvir. O primeiro impacto da palavra é em mim. Eu até mesmo, eu presto atenção no momento que eu estou pregando e às vezes eu fico me ouvindo depois, eu prego para mim. E falo, meu Deus, como Deus tem razão em mim naquele momento que falou isso. Porque às vezes eu nem me lembro do que eu falei. Às vezes eu não me recordo. Eu acredito mesmo na ação do Espírito Santo em mim. Eu acho que quando eu me vejo na televisão pregando, eu acho que eu fico até diferente. Diferente do que eu sou normalmente, né? A minha expressão fica parece que mais completa. Então naquele momento eu prego para mim também. Não pense você que eu fico fazendo discurso para os outros. Mesmo porque, olha, o ouvido que está mais próximo da minha boca é o meu. Então eu escuto. E no momento que levo a sério a palavra que Deus profere em mim através de mim, eu ganho também uma oportunidade de ser melhor. Fazer dessa vida essa experiência bonita de reconciliação constante. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Mello sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. Obrigado pela sua companhia. Não busque Deus fora de si. Se tiver o hábito de buscar templos, lugares santos, faça-o com a consciência renovada.
sabendo que lugares sagrados são aqueles que lhe fazem chegar ao cerne de sua verdade. Eu sei que muitas vezes nós ouvimos que Deus precisa ser buscado. Sim. Há sempre um itinerário a ser percorrido para que nós façamos um desvelamento, um encontro com Deus. Mas eu sei que toda vez que nós ouvimos que Deus precisa ser buscado, nós naturalmente pensamos no deslocamento geográfico que nós precisamos fazer para ter um encontro com Ele. A forma mais corriqueira, mais comum, é ir à igreja. Eu vou à igreja. Ou então, às vezes, faço uma peregrinação, vou a um lugar sagrado, vou a um lugar de devoção, e lá sinto a presença de Deus. É válido, é sempre válido. Mas desça um degrau comigo no entendimento. É isso mesmo, é descer, não é subir. Desça um degrau nessa escada para que você possa entender melhor o que significa buscar a Deus nos lugares. Nós vamos aos lugares que nos ajudam a ficar em nós, porque o único lugar que, de fato, nós precisamos acessar para encontrar Deus é o nosso coração, a nossa mente. Esse lugar em nós que nós identificamos como eu. Aqui a minha verdade, você aí com a sua verdade. Esse é o templo. E não sou eu que estou inventando isso. Foi Jesus que disse à samaritana naquele encontro frutuoso com ela. Mulher, vai chegar um momento, disse Jesus. Dá-nos a impressão de que ele está dizendo, vocês vão evoluir e vão chegar à compreensão de que Deus não poderá ser encontrado nos templos se antes ele não for encontrado em vocês. Ótimo, então eu vou a alguns lugares que me ajudam a ficar em mim. É certo que você tem alguma geografia que lhe favorece isso, lhe favoreça. É claro que você tem pessoas que lhe favoreçam esse chegar em si. A gente vai ao terapeuta, pagamos por isso. Ou a gente tem amigos, ou a gente tem livros, a gente tem hábitos que nos fazem chegar em nós. E estando em nós, podemos acessar o Deus que nos habita. Sim, você é casa divina, você é um sacrário que anda. Portanto, não perca a oportunidade. Encontre a dimensão sagrada que lhe habita. Você viverá muito melhor. Cultive o sagrado que você hospeda, que é você, que está em você encarnado. Desfrute dessa beleza de ser a casa de Deus, de oferecer seu corpo, sua voz, seus pensamentos, seus sentimentos, para que Deus possa amar através de você, pensar através de você, fazer através de você. Tenha cada vez mais a consciência de que se você vai aos templos, às igrejas, é porque você está indo a um lugar que lhe favorece ficar em si. Então, descubra também na rotina da sua vida quais são as pessoas, quais são os lugares que lhe ajudam a ficar em si, para que você sempre desfrute do benefício de descobrir Deus e de nele aprofundar-se. Uma personalidade cristalizada, indisposta ao crescimento e à evolução, tende a se cercar de pessoas que corroboram o seu modo de ser, evitando os conflitos que poderiam viabilizar uma nova forma de ser e estar no mundo. Quer deixar de crescer? É simples. É só se cercar de bajuladores. Às vezes a bajulação, ela não vem no formato convencional, como nós estamos acostumados. Mas ela pode vir de forma mais sutil, através daquelas pessoas que nunca contrariam a nossa forma de pensar. Quando a gente fala de bajulação, imediatamente a gente pensa aquele cortejo que se forma em torno de pessoas famosas. Não, esqueça isso.
Estou falando de quando nós nos transformamos em pessoas em que as pessoas têm dificuldade de nos contrariar. E, lamentavelmente, a gente vai se cercando somente de quem pensa igual, exatamente igual a gente. Ou se elas não pensam exatamente igual, elas fazem um esforço para parecer que pensam. Para a gente não cortar na raiz, ou para a gente não perder o vínculo. Às vezes as pessoas, numa tentativa de permanecer ao nosso lado, elas ficam se moldando, nunca nos contrariando, nunca dizendo a verdade que a gente precisa ouvir. E é tão importante no nosso crescimento vivermos os confrontos. A gente cresce tanto quando a gente se depara com uma ideia diferente da nossa. Às vezes um pensamento oposto ao nosso pode nos ajudar, no primeiro momento, a firmar o que a gente pensa, porque pode nos levar àquela confirmação, né? Diante de uma reflexão, de um ponto de vista absolutamente contrário ao seu, você reforça ainda mais aquilo que você pensa. Mas às vezes não. Às vezes aquele ponto de não convergência vem justamente para acordar e despertar para uma nova forma de ver as coisas. Por isso é tão bom a gente ter relacionamentos maduros, que tenham coragem de discordar de nós, porque é mediante discordâncias que nós vamos acertando dentro de nós as nossas convicções. Procure ter as pessoas que pensam com você, que não somente se adestram ao que você diz. Faça de tudo para ter relacionamentos em que as pessoas tenham liberdade de pensar de forma diferente de você. Vai lhe fazer muito bem. Você vai crescer muito mais como pessoa, estando dentro de uma ambiência emocional que permite discordar e também concordar, é claro. A gente sai de casa, a gente vai à igreja, é para ritualizar comunitariamente aquilo que nós já vivemos na intimidade. A igreja principal que você precisa frequentar não é de pedras. A igreja da sua salvação não é aquela de pedra lá da paróquia, não. A igreja da sua salvação é você. É aí que Deus habita. É neste território que você precisa mergulhar. Porque quanto mais o ser humano mergulha em si mesmo, maior é a capacidade que ele tem de ouvir a sua consciência. E a consciência é a voz de Deus por excelência. Se você me perguntar, Padre Fábio, como é que eu faço para saber se é vontade de Deus? Só você prestar atenção em você. É só você ter condições de olhar para aquilo que está diante de você como uma possibilidade, juntar as pedras do quebra-cabeça e ouvir pacientemente, não se apresse. A gente não precisa ficar apressado em tomar decisões. A gente tem o nosso tempo a favor, trabalhando ao nosso tempo. Claro que você não precisa esperar 10 anos para tomar uma decisão que você pode tomar em 2 dias. Mas à medida em que você vai observando as estruturas que te rodeiam, que você vai colocando para agir o seu bom senso, a sua consciência vai tendo voz em você, voz ativa, não voz passiva, voz ativa, aquela que determina, que dá ordem, sabe, uma voz que ordena, e que você é tão confiante nela que obedece. Ouvir Deus é assim, é eu prestar atenção na voz que fala em mim. E é claro, depois por precaução você partilha com as pessoas que você ama. Você se sabe amada por elas. Porque essa voz geralmente é confirmada naqueles que nos... Eu confio em Deus e também confio em pessoas. É nessa junção que o meu cristianismo me torna possível. É nessa junção de duas realidades, natural e sobrenatural. Eu sou construído como pessoa diariamente, minha gente.
E é tão bom a gente encarnar o discurso religioso, é tão bom a gente identificar que a religião que nós praticamos, ela tem tudo a ver com a nossa humanidade. Sim, eu quero Deus é para ser mais honesto. Eu quero Deus é para ser mais verdadeiro. Eu quero Deus na minha vida é para eu ser mais justo com as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero Deus na minha vida é para eu ficar mais manso, menos irado. Eu quero Deus na minha vida é para não ser um poço de mágoas, um poço de ressentimentos. Eu quero Deus na minha vida é para eu ter condições de dividir com justiça aquilo que me foi dado. Eu quero ter Deus na minha vida é justamente para eu conseguir extirpar do meu coração todos os sentimentos mesquinhos que porventura me visitam ao longo do dia. Sim, o tempo todo nós estamos sendo visitados por sentimentos mesquinhos, de inveja. Quantas vezes eu sinto inveja do outro? Mas não quero permitir que esse sentimento cresça dentro de mim. Quantas vezes sinto ódio? Não quero que esse sentimento cresça dentro de mim. Por quê? Porque o meu cristianismo é uma realidade que trabalha diretamente as estruturas precárias da minha existência. A minha religiosidade é a minha terapia. É o lugar onde eu purifico os meus excessos, é o lugar onde eu percebo os meus erros, onde eu observo os meus equívocos. Porque às vezes, por não ter essa sensibilidade, eu começo a ter uma estrutura de vida totalmente contrária àquilo que eu sou, àquilo que eu pretendo, porque me falta ouvir a voz da consciência. A gente tem um estilo de vida, às vezes, tão fútil, tão banal, que não sobra espaço para uma vida religiosa consistente. Sobra para a reprodução de ritos religiosos que nem repercutem dentro de nós. A pessoa vai à missa, a pessoa vai ao culto, ela participa do grupo de oração. Sim, mas o que tudo isso provocou nela? Ela tornou-se uma pessoa melhor depois de ter passado por tudo isso? Ela administrou melhor os seus ciúmes, as suas vaidades, as suas pretensões? Ela passou a tratar melhor as pessoas que convivem com ela? Ela passou a ser mais humilde? Passou a ser mais simples? Porque tudo isso nós só alcançamos à medida em que a gente é honesto, à medida em que a gente se escuta de verdade, à medida em que esse cristianismo consegue perpassar todas as dimensões naturais da nossa vida. Quando esse cristianismo deixa de ser uma atmosfera sobrenatural e passa a ser o lugar da nossa convivência. Eu experimento realidades místicas a partir de realidades humanas. Não posso viver de outro jeito. Não posso acreditar de outro jeito, porque até o Cristo passou por esse processo. Você acha que comigo vai ser diferente? Se Jesus precisou experimentar as realidades humanas, inclusive a crueza delas, a dureza delas, para ser o grande líder espiritual que ele foi no seu tempo, sim, um Deus encarnado sendo líder naquela época. Faltava àquelas pessoas a consciência de que Jesus era Deus encarnado. Essa consciência, ela é hoje, ela é para nós, para aqueles que viveram depois. Mas enquanto os fatos estavam se desenrolando, Jesus era apenas, para eles, era apenas um líder religioso, que eles observavam. É verdade, o que esse homem fala, o que esse homem prega, repercute na vida de quem escuta. Ele não ensina um Deus nas alturas, desprezando os humanos aqui embaixo. Muito bonito até, o primeiro milagre que Jesus realiza é multiplicar o vinho de uma festa. Não é curar um doente, não é ressuscitar um morto. O primeiro milagre que Jesus faz é ressuscitar a alegria. Encher as talhas de água, transformá-las em vinho. Isso é tão humano, minha gente. Isso é tão humano. Tomar um vinho com um amigo. A alegria que esse vinho pode trazer. A gente fica mais solto.
fala mais. Isso é tão humano. O que de místico existe nisso? Foi o primeiro milagre que Jesus fez. Ele devolveu a alegria a uma festa. Às vezes a gente só está necessitado desse milagre. Voltar a ter alegria na nossa festa. Ou então, voltar a ter festa na nossa vida. Voltar a tornar os nossos dias mais brilhantes, mais significativos. Mas isso não virá de maneira sobrenatural, viu? Isso virá no momento em que você tiver coragem de mexer nas estruturas dos seus dias. No momento em que você tiver coragem de mexer no seu caráter, em que você renunciar até pessoas, situações, não facilitam o agir de Deus na sua história. É naturalmente que Deus nos salva. E quem sabe viver de forma natural a sua vida espiritual, a sua religiosidade, muito mais facilidade de compreender os mistérios da transcendência. Olha, eu tenho que te dar os parabéns. Você chegou até o fim de um vídeo denso e sem atalhos. Isso exige atenção, abertura e coragem. Então deixa nos comentários a sua cidade ou então alguma citação que te marcou. Se sentir que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilhe com essa pessoa. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.